Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos apresentar alguns exercícios sobre polinômios. Vamos lá? Então pessoal, o primeiro exercício ele envolve uma questão do Enem e também que está direcionada e pautada para o nosso tema Adolescência e Saúde. É um tema que nós iremos discutir, né, daqui para frente, né, nas próximas aulas síncronas, e será importante, né, nós termos ideias sobre o que é o IMC e o HIP, o qual abordam essa questão. Então, questão número 1, Enem de 2010. Embora o índice de massa corporal, o IMC, seja amplamente utilizado, existem ainda inúmeras restrições teóricas ao seu uso e às faixas de normalidade preconizadas. O recíproco do índice ponderal, o RIP, de acordo com o modelo alométrico, possui uma melhor fundamentação matemática, já que a massa é uma variável de dimensões cúbicas e a altura uma variável de dimensão linear. As fórmulas que determinam esses índices são o IMC, a massa, dividido pela altura ao quadrado, e o RIP, a altura, dividido pela raiz cúbica da massa. Bom, se uma menina com 64 kg de massa apresenta IMC igual a 25 kg por metro quadrado, então quanto ela possui de RIP? Então o IMC ele nos dá faixas, né, sobre peso e alturas ideais de acordo com a nossa faixa etária. Só que o IMC ele é um pouco contestado e existe uma outra fórmula matemática bem mais fundamentada que nos dá faixas e uma fórmula mais precisa de se medir as faixas de altura por massa, que é o RIP, né? Que é o recíproco do índice ponderal. Então ele é dado pela fórmula altura dividido pela raiz cúbica de massa. Então, se uma menina, né, com 64 kg de massa apresenta IMC igual a 25 kg por metro quadrado, então quanto ela possui de RIP? Então, a primeira coisa a se observar é que na fórmula do IMC nós temos uma divisão, né, de incógnita. E se a gente considera a massa como M e a altura como A gente tem que o IMC é calculado por M dividido por A ao quadrado. O RIP nós temos que é a altura dividido pela raiz cúbica da massa. Se nós considerarmos a massa como M, nós temos A dividido pela raiz cúbica de M. Aqui
né, nós temos a divisão de um polinômio por um monômio, se nós repararmos. E esse primeiro exercício, né, nós não especificamente vamos fazer a operação com as partes literais, né, os termos algébricos. Nós, nessa primeira parte, nós vamos utilizar a substituição dos valores a qual essas letras representam, né, nessas operações. Então, primeiro para o IMC, né, nós vamos utilizar o IMC para quê? Por que nós vamos utilizar? Porque no exercício ele nos dá a massa, né? Se eu quisesse aplicar no RIP, eu teria a massa, que é o M, mas e o A? O A eu não teria, o que eu tenho é o IMC. Mas dado o IMC, a fórmula do IMC, eu tenho a massa da menina, e aí se eu tiver o IMC eu consigo achar a altura, né? Através da resolução de equações. Então primeiro vamos utilizar a fórmula do IMC para achar a altura. Achando a altura, nós conseguimos calcular o RIP, que é o que pede o problema. Então primeiro vamos utilizar o IMC. O IMC é igual a massa dividido pela altura ao quadrado. Sendo que o IMC no problema, ele diz que é igual a 25. Então eu vou escrever 25, que é o IMC, é igual a massa, que ele me dá no problema, que é 64, dividido pela altura, que eu não sei quem é o A, ao quadrado, né? A altura ao quadrado. Bom, logo nós temos o quê? O A ao quadrado ele está dividindo 64, eu vou passar ele para o lado esquerdo, com a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Então eu tenho 25 vezes A ao quadrado, né? Multiplicando, né? O A ao quadrado multiplicando, igual a 64. Bom, daqui nós temos o quê? Bom, o 25 ele está multiplicando o A ao quadrado. Eu vou passar o 25 que está multiplicando o A ao quadrado para o outro lado dividindo. Então eu tenho A ao quadrado igual a 64 divididos por 25. Então, o 25 que estava do lado esquerdo multiplicando, eu passei dividindo para o lado direito. Bom, eu quero um número que elevado ao quadrado é 64 dividido por 25. Bom, um número ao quadrado que dá esse número aqui, que operação que eu realizo? O inverso da potência, como nós vimos no vídeo anterior, é o quê? A raiz. Então, se eu passar esse 2 para o outro lado, que está realizando uma operação de potência, né, que é o expoente, eu vou passar ele para o outro lado com a operação inversa da potência, que é a raiz. Então, como é 2, raiz quadrada. Então, o A é igual a raiz quadrada do 64 sobre 25. Então, raiz quadrada de 64 sobre 25, quem é elevado ao quadrado, eu consigo achar 64. Quem vezes quem é 64? O 8. Quem vezes quem é 25? O 5, né? 5 ao quadrado, 25. Então, a raiz de 64 sobre 25 é 8/5. Bom, achamos a altura, que é 8/5. Se achamos a altura, basta nós substituirmos a altura na fórmula do RIP. Então, vamos agora calcular o RIP, que é o que pede a questão. Então, nós temos que o RIP é igual à altura, que é 8/5, como eu achei, divididos pela raiz cúbica da massa. Quanto é a massa no problema? Em quilos? 64. Então, raiz cúbica de 64. Então, primeira coisa, nós vamos calcular quanto é a raiz cúbica de 64. Que número, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, né, raiz cúbica, dá o 64? Bom, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, nós temos que o RIP é 8/5 divididos por 4. Bom, nós temos
a divisão de fração. Quando eu não tenho número nenhum embaixo do 4, é o 1. Então, nós temos 8/5 divididos por 4 sobre 1. Na divisão de fração, o que eu tenho que fazer? Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Então, 4 sobre 1, 1/4. Então, logo nós temos 8 vezes 1, 8. 5 vezes 4, 20. Posso simplificar ainda, posso dividir em cima e embaixo por 2. Então, se eu simplificar, dividir em cima e embaixo por 2, 8 dividido por 2, 4. 20 dividido por 2, 10. Ainda posso simplificar, posso dividir em cima e embaixo por 2 novamente. Então, 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Então, 2/5, né? A medida é em centímetros, centímetros por raiz cúbica do quilo. Né? 2/5 de centímetros por raiz cúbica do quilo é o RIP dessa menina pedido no problema. Então, essa foi uma questão no qual abordamos um problema relacionado à saúde, que envolve polinômios, né? Envolve expressões, né? Com termos algébricos e também envolve o cálculo de uma raiz cúbica e de raiz quadrada, que foram os conteúdos abordados na última aula do tema adolescência e saúde. Então vamos ao exercício número 2. Então, pessoal, no exercício número 2, veja a planificação de uma caixa de remédio com forma de um bloco retangular. Então, essa aqui é a caixa de remédio, né? Nós vamos ter a caixa de remédio com essas dimensões. E se nós abrirmos essa caixa, ela tem exatamente, né, essa planificação, né, do plano, né? Se a gente abrir e desmontar a caixa, né, colocar ela em cima de uma folha, nós temos exatamente essas dimensões da caixa. Então, na letra A, obtém a fórmula da área de papelão usada para fazer a caixa. Então, nós temos que calcular a área, né, de todos esses espaços aqui da caixa e somá-los. Então, para isso, a gente vai obter uma fórmula, porque, né, as dimensões, né, as medidas, elas têm incógnitas, né, não são só termos numéricos. Então, vamos lá. Se são retângulos, né, todas essas dimensões, né, nós vamos usar a fórmula da área do retângulo, que é o quê? Base vezes altura. Então, aqui nós temos um primeiro retângulo.
A base dele é paralela a esse 15, então aqui mede 15 centímetros. E a altura dele é x centímetros. Então, a área, né, é a soma de todas essas áreas. Então, a primeira área é 15 vezes x, base vezes altura. Bom, se nós considerarmos essa daqui a segunda área, né, nós temos que a base dessa vez aqui é x, mede x centímetros, e a altura, esse pedacinho, que é quanto? Paralelo a esse, 10 centímetros aqui. Então, nós temos base vezes altura da segunda, isso mais a área da segunda, 10 vezes x. Então, 10 vezes x. Agora, vamos à terceira, que é essa parte aqui de dentro, do meio. Então, do meio, mesma coisa. Base, que é 15, vezes altura, que é 10. Então, 15 vezes 10. Então, vamos ter mais 15 vezes 10. A quarta parte, que é essa daqui, a base é x e a altura 10. Então, nós vamos ter 10 mais 10 vezes x, mais a quinta parte, que é essa daqui, essa outra área aqui. A base, ela mede 15 centímetros e a altura mede x. Então, 15 vezes x é a área da quinta parte. E a sexta parte, a base, ela também mede 15 e a altura 10. Então, nós vamos ter mais 10 vezes 15. Assim, nós temos, né, a soma das 6 áreas, né, que nós temos aqui da planificação da caixa. Então, nós temos que a área, ela é 15x mais 10x, 15 vezes 10, 150, mais 150, mais 10x, mais 15x, mais 10 vezes 15, 150. Então, agora nós vamos somar os termos semelhantes. Então, nós temos 15x, 10x, 10x e 15x termos semelhantes. Além disso, nós temos o 150 e o 150 termos semelhantes. Então, a área eu vou repetir dos primeiros termos semelhantes, a parte literal. Então, 15 mais 10, 25. 25 mais 10, 35. 35 mais 15, 50. Então, nós temos 50x. Os outros pares, né, de termos semelhantes, 150 mais 150, 300. Então, a fórmula que dá a área, né, dessa figura planificada, né, a planificação da caixa, é 50 vezes x mais 300, que é um polinômio. Então, a letra B. Então, na letra B, está escrito assim: quais os valores que x não pode assumir para existir a caixa? Bom, repara, o x ele é uma das dimensões da caixa, então ele não pode ser x, ele é diferente de zero, ou seja, se o x ele for zero, né, o que vai acontecer? Não vai ter dimensão, né? Logo a gente não vai ter essas partes aqui, os lados. Além disso, o x não pode assumir valores negativos. Por que x não pode assumir valores negativos? Porque nós não temos as dimensões negativas, elas sempre são positivas, né? No caso do retângulo, em especial. Então, não pode ser zero e o x não pode assumir valores negativos. Letra C.
Então, letra C, se A é igual a 800 centímetros quadrados, qual é o valor de x? Então, para nós descobrirmos, né, o valor de x, nós, utilizando a fórmula, né, encontrada para o cálculo da área, vamos substituir o A, que é a área, pelo 800. Então, nós temos que a área, que é o 800, ela é igual a 50x mais 300. E assim a gente consegue achar o valor de x, porque nós caímos exatamente numa equação. Então, vou passar o 50x para cá e o 800 para cá. O 50x que está positivo, eu vou passar negativo, menos 50x. Igual a 300 menos 800. Né? O mais 800, passei para cá, menos 800. Então, 300 menos 800, menos 500. Menos 50, que está multiplicando x, eu vou passar dividindo. Então, x é igual a menos 500 divididos por menos 50. Então, na divisão menos com menos mais, 500 dividido por 50 igual a 10. Né? Então, o x, né, será 10 centímetros. Número 3. Então, o número 3 diz o seguinte: qual polinômio que é adicionado a P é 3x ao quadrado menos 2x mais 1, dá como resultado Q igual a x ao quadrado menos 5x mais 10? Então, eu não sei, né, qual é o polinômio que eu vou adicionar a P para resultar no polinômio Q. Mas eu posso chamar ele de uma letra. Eu sei que P mais esse outro polinômio, que eu não sei quem é, eu vou chamar ele de R. R eu não sei quem é, tá bom? Mas só que se eu adicionar o R ao P, eu vou obter o Q. O R a gente ainda não sabe quem é. Porém, a gente sabe quem é o P e sabe quem é o Q. Então, eu vou substituir aqui o P e o Q. O P é 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, no lugar do P, 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Mais o R igual a o Q, que é x ao quadrado menos 5x mais 10. Bom, eu quero achar o R, o meu objetivo. Então, todo mundo que está aqui à esquerda do R, eu vou passar do lado esquerdo para o lado direito. Então, eu vou só deixar o R desse lado, vou repetir todo o Q, x ao quadrado menos 5x mais 10, e passar todos os termos, né, do polinômio P para o lado direito. Então, mais 3x ao quadrado, eu vou passar menos 3x ao quadrado. Menos 2x, eu vou passar para a direita, mais 2x. Mais 1, eu vou passar para a direita, menos 1. Assim, nós conseguimos obter R. Para diminuir, né, a expressão do R, nós podemos agora juntar os termos semelhantes. Então, aqui eu tenho x ao quadrado e menos 3x ao quadrado, termos semelhantes. Tenho menos 5x e mais 2x, termos semelhantes. E tenho também o mais 10 e o menos 1, termos semelhantes. Então, o R vai ser x ao quadrado menos 3x ao quadrado. X ao quadrado é o mesmo que ter 1x ao quadrado. Então, 1x ao quadrado menos 3x ao quadrado resulta em menos 2x ao quadrado. Menos 5x mais 2x menos 5 mais 2 menos 3. Então, é menos 3x. Mais 10 menos 1, 10 menos 1,
mais 9. Então, mais 9. Então, o polinômio, né, que é adicionado a P resulta em que é o polinômio R, que é menos 2x ao quadrado menos 3x mais 9. Exercício número 4. Então, pessoal, o exercício número 4 ele é parecido com o exercício número 3. Qual polinômio que é multiplicado por 5x ao quadrado dá como resultado 10x à quinta menos 15x à quarta mais 5x ao cubo mais 25x ao quadrado? Então, dessa vez nós não demos nome aos polinômios. Então, mas podemos dar esses nomes para utilizar a mesma estratégia utilizada no exercício número 3. 5x ao quadrado eu posso chamar de polinômio A. O 10x à quinta menos 15x à quarta mais 5x ao cubo mais 25x ao quadrado eu posso chamar de polinômio B. E eu tenho que o polinômio A multiplicado pelo polinômio que eu quero achar, que eu não sei, eu vou chamar de C. C é o polinômio que eu não sei qual é, mas que multiplicado por A resulta em B. Ele é igual a B. Então eu tenho que achar exatamente esse polinômio. Bom, o A, ele não está multiplicando o polinômio C, que é o que eu quero achar. Eu vou isolar o C, vou passar o A para o outro lado, dividindo. Então nós temos que C, que é o polinômio que eu quero achar, é o B dividido pelo A. Assim, nós conseguimos achar o polinômio C. Por quê? O B, ele é esse polinômio todo aqui do fim do enunciado. É o 10x à quinta menos 15x à quarta mais 5x ao cubo mais 25x ao quadrado, divididos pelo polinômio A. O polinômio A é o 5x ao quadrado. Bom, nós temos a divisão de um polinômio por um monômio, como nós vimos na aula de conteúdo, na videoaula passada. Então, podemos dividir essa fração de mesmo denominador em várias frações de acordo com as parcelas que nós temos na soma de frações de mesmo denominador. Então, nós temos que isso é 10x à quinta sobre 5x ao quadrado menos 15x à quarta sobre 5x ao quadrado, mais 5x ao cubo sobre 5x ao quadrado, mais 25x ao quadrado sobre 5x ao quadrado. Bom, olhando para os termos numéricos, nós temos 10 dividido por 5, 2. X à quinta dividido por x ao quadrado, divisão de potências de mesma base, repito a base, e subtrai os expoentes 5 menos 2, 3, menos 15 dividido por 5, 3. X à quarta dividido por x ao quadrado, divisão de potências de mesma base, eu vou repetir a base, eu subtraí os expoentes 4 menos 2, 2. 5 dividido por 5, 1, então mais 1, vezes x ao cubo dividido por x ao quadrado, de novo, divisão de potências de mesma base. Repito a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Mais 25 dividido por 5, 5. X ao quadrado dividido por x ao quadrado, divisão de potências de mesma base. Repito a base e subtrai os expoentes. Repito x, 2 menos 2, 0. Bom, para finalizar, nós temos 2x ao cubo menos 3x ao quadrado. 1 vezes x elevado a 1 é o próprio x. X elevado a 1 é o próprio x. Então, é mais x
x elevado a 0 é 1, 5 vezes 1, 5. Então, o polinômio C que nós estamos procurando é 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x mais 5. Vamos então ao exercício número 5. Então, no exercício número 5, efetue letra A. Nós temos a divisão deste polinômio por este monômio. Então, o que nós vamos fazer é reescrever isso como uma fração. Então, nós temos 10 ao cubo, b à quarta, c à quinta, mais 6 ao cubo, b à quarta, c à quinta, dividido por 4ab à quarta c. Então, nós podemos dividir, né, em duas frações de mesmo denominador. Nós temos que isso é igual a 10 ao cubo b à quarta c à quinta sobre 4ab à quarta c mais 6 ao cubo b à quarta c à quinta sobre 4ab à quarta c. Então, nós vamos fazer a divisão número a número. Nós temos, primeiramente, 10 quartos. Vou repetir a fração. A ao cubo dividido por A, divisão de potências de mesma base. Repito a base, subtrai expoentes. 3 menos 1, 2. Então, b à quarta dividido por b à quarta, de novo, divisão de potência de mesma base, repito a base e subtrai os expoentes. 4 menos 4, 0. C à quinta dividido por C, novamente, divisões de potência de mesma base, repito a base e subtrai os expoentes. 5 menos 1, 4. Mais 6 quartos. A ao cubo dividido por A ao quadrado, né? Repito a base, subtrai os expoentes, b à quarta por b à quarta, novamente, 0, c à quinta dividido por c à quinta, repito a base, subtrai os expoentes, 5 menos 1, 4. Então, b elevado a 0, nós temos que é 1, né? Logo, nós temos 10 quartos de a ao quadrado c à quarta, mais 6 quartos de a ao quadrado c à quarta. Bom, nós temos a soma de dois termos semelhantes, né? A parte literal do primeiro termo é igual à parte literal do segundo termo. Então, nós vamos somar 10 quartos com 6 quartos. É a soma de frações de mesmo denominador. Então, eu vou repetir o denominador e somar os numeradores. 10 mais 6, 16. Então, eu tenho 16 quartos de a ao quadrado c à quarta. Só que 16 quartos é 16 dividido por 4, que é 4. Então, nós temos que isso é igual a 4 ao quadrado c à quarta. Tá aí, né, o resultado dessa primeira expressão. Letra B. Então, na letra B, né, nós temos essa expressão. Nós primeiro vamos realizar a divisão. Então, nós podemos reescrever essa divisão como 21 ao cubo b ao cubo sobre menos 7ab ao cubo menos o a ao quadrado, né? Vou repetir o último termo. Então, 21 dividido por menos 7, menos, né? Mais com menos, menos. 21 dividido por 7, menos 3. A ao cubo dividido por A, vou repetir o A, que é a base, e vou subtrair os expoentes. 3 menos 1, 2. B ao cubo dividido por B ao cubo
é b elevado a zero, que é 1. Então é menos 3a ao quadrado menos a ao quadrado. Então, aqui eu tenho, né, a junção de dois termos semelhantes, né, partes literais iguais. Quando eu não tenho o coeficiente, eu sei que é 1. Então é menos 3a ao quadrado menos 1a ao quadrado, que é menos 4a ao quadrado. Então tá aí o resultado do item B. Então vamos ao item C. Então, no item C nós temos um polinômio elevado ao quadrado. Quando nós temos um polinômio elevado ao quadrado, é uma potência de polinômios, né? Nós vamos aplicar exatamente a definição de potência. Então é esse polinômio vezes ele mesmo, a quantidade de vezes do expoente. Então é a mais b mais c vezes a mais b mais c. Então, a mais b mais c, eu vou fazer a propriedade distributiva. Primeiro eu vou multiplicar o a por todos os termos do segundo parênteses. Então, a vezes a ao quadrado. A vezes b, AB. A vezes c, AC. Agora o b, vou multiplicar por todos os termos do segundo parênteses. Então, b vezes a, BA ou AB. B vezes b, b ao quadrado. B vezes c, BC. Agora, vamos aplicar a mesma propriedade para o C. Então, vamos fazer o produto do C com todos os termos do segundo parênteses. Então, nós temos C vezes A, CA ou AC. C vezes B, CB ou BC. C vezes C, C ao quadrado. Então, agora nós podemos juntar os termos semelhantes. Então, nós temos AB com AB, nós temos AC com AC e nós temos BC com BC. Então, o A quadrado a gente vai repetir, não tem termo semelhante a ele. AB com AB, 2AB. Bom, AC com AC, 2AC. O B ao quadrado. AB com AB já fiz. AC com AC, o B ao quadrado. Vou repetir. BC com BC, 2BC. Mais o C ao quadrado. Não tem termo semelhante a ele. Então, tá aí o resultado da potência A mais B mais C ao quadrado. Item D. Então, no item D, nós temos A menos B ao cubo. Nós podemos escrever A menos B ao cubo como A menos B ao quadrado vezes A menos B, como explicado no vídeo anterior. Bom, primeiro vamos resolver A menos B ao quadrado. A menos B ao quadrado é A menos B vezes A menos B. Vou repetir o terceiro, A menos B. Então vamos fazer, né, primeiro A menos B vezes A menos B. A menos B vezes A menos B, propriedade distributiva. Primeiro eu vou multiplicar o A por todos os termos. Então, A vezes A ao quadrado. A vezes menos B menos AB. Isso aqui é o resultado do primeiro produto. Então, eu vou colocar um parênteses para separar esse primeiro resultado desse primeiro produto. Então, depois eu vou fazer B vezes os dois termos do segundo parênteses. Então, menos B vezes A menos AB, ou menos BA. Menos B vezes menos B, menos com menos, mais B vezes B, B ao quadrado. Então, esse aqui é o resultado desse produto, vezes o A menos B. Bom, menos AB
menos AB eu posso juntar aqui dentro desse parênteses, são termos semelhantes. Menos AB com menos AB, eu vou ter A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado, né? A junção desses dois termos resulta em menos 2AB, vezes o A menos B. Agora a mesma coisa, cada termo eu vou multiplicar pelos termos do outro parênteses. Então, primeiro o A ao quadrado eu vou multiplicar pelo A, depois pelo menos B. Então, A ao quadrado vezes A ao cubo. A ao quadrado vezes menos B, menos A ao quadrado B. Agora, o menos 2AB pelos dois termos do outro parênteses. Então, menos 2AB vezes A, menos 2. O A vezes o A é A ao quadrado vezes o B. Então, nós temos menos 2A ao quadrado vezes B. Menos 2AB vezes menos B, menos com menos, mais. Então, 2A, B vezes B, B ao quadrado. Então, menos com menos aqui virou mais, 2A eu repeti, B vezes B, B ao quadrado. Por último, o B ao quadrado vezes os dois termos do segundo parênteses. Então, B ao quadrado vezes A, mais A, B ao quadrado. B ao quadrado vezes menos B, mais com menos, menos. B ao quadrado vezes B, B ao cubo. Então, agora vamos juntar os termos semelhantes. Então, nós temos o menos A ao quadrado B e o menos 2A ao quadrado B, termos semelhantes. Temos também o 2AB ao quadrado e o AB ao quadrado, pares de termos semelhantes. Então, nós temos A ao cubo, menos A ao quadrado B, menos 2A ao quadrado B, eu vou repetir o A ao quadrado B, que é a parte literal, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui, AB ao quadrado eu vou repetir, parte literal, e vou somar os coeficientes 2 mais 1, 3, mais 3, né? Mais 3AB quadrado, menos o B ao cubo. E assim, nós obtemos o resultado do item D. Exercício número 6. Então, número 6. Observe o retângulo. Tem as dimensões x mais 6 e x mais 5. Letra A. Encontre a expressão que representa o perímetro desse retângulo. Então, o perímetro de um polígono, né, a gente calcula somando a medida dos seus lados. Então, no retângulo eu tenho que se um dos lados é x mais 6, o paralelo também será x mais 6. Mesma forma, se esse lado é x mais 5, o paralelo ao x mais 5 também vai medir x mais 5. Logo, o perímetro é a soma de todos os lados desse retângulo. Então, nós temos x mais 6 mais x mais 5 mais x mais 6 mais x mais 5. Então, esse é o perímetro do retângulo. Agora, nós podemos, né, juntar os termos semelhantes. Então, nós temos x, x aqui, x e x, né, termos semelhantes, e temos 6, o 5, o 6 e o 5, para juntarmos também como termos semelhantes. Então, nós temos x mais x mais x mais x. Então, nós temos 1, 2, 3, 4x, né? Agora, nós temos 6 mais 5, 11, 11 mais 6, 17, 17 mais 5, 22. Então, 4x mais 22 é o perímetro desse retângulo. É a fórmula, a expressão algébrica que representa o perímetro do retângulo do exercício número 6.
Letra B. Então, no item B, nós temos: encontre a expressão que representa a área desse retângulo. A área do retângulo nós calculamos, né? É o produto da base pela altura. Então, nós temos que fazer para encontrar a área desse retângulo. A base, que é o x mais 6, né? Toda essa expressão, x mais 6 é a base, vezes a altura, que é x mais 5. Né? X mais 5, né? Toda essa expressão, né? É a altura. Então, nós temos aí o produto de polinômios que vai nos dar a expressão matemática que nos dá a área desse retângulo. Então, nós temos que fazer a propriedade distributiva, x, né, do primeiro parênteses vezes os termos do segundo parênteses. Então, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 5, 5x. Agora, 6 vezes x e 6 vezes 5. 6 vezes x, 6x. 6 vezes 5, 30. Então, agora nós vamos juntar os termos semelhantes. Nós temos 5x e 6x. Podemos juntar. Então, nós temos que x ao quadrado mais 5x mais 6x mais 30x ao quadrado. 5x mais 6x, 11x. Mais 30, né? X ao quadrado mais 11x mais 30 é a expressão que representa a área desse retângulo do exercício número 6. Exercício número 7. Então, pessoal, o exercício número 7 diz o seguinte: considere o retângulo abaixo. Então, nós temos o retângulo, nós temos algumas dimensões, nós temos uma parte azul pintada desse retângulo maior, uma parte branca, que também é um retângulo, né, dentro desse retângulo. Então, na letra A, calcule a área da parte azul. Calcular a área da parte azul, como nós vamos fazer para achar a área da parte azul? Bom, nós sabemos, nós conseguimos calcular, né, e levando em consideração as medidas dadas, a área inteira do retângulo. A área inteira será, né, a base vezes a altura. Então, nós conseguiremos calcular a área de tudo. Para saber só a parte azul, o que eu tenho que fazer? Pegar essa partezinha branca e tirar do total. Se eu pegar a parte inteira e tirar só a partezinha branca, eu tenho o quê? Eu tenho a área da parte azul. Então, o que nós vamos fazer é calcular a área de tudo, calcular a área da parte branca, pegar a área de tudo e subtrair dessa área toda a área da parte branca. Então, a área toda, ela é calculada como? A base, que é o 5A, vezes a altura, que é o 3A menos 3. Então, 3A. Essa aqui é a área do retângulo inteiro. Então, eu tenho que tirar dessa área inteira essa partezinha para encontrar só a parte azul. Então, a partezinha é um retângulo também e a área dele é o quê? É a base, que é o 5A menos 2 vezes o A. É a base vezes a altura. Então, assim eu consigo calcular a área da parte azul. Agora, vamos aos cálculos. Então, primeiramente, eu posso aqui aplicar a propriedade distributiva. 5A vezes 3A, 5 vezes 3, 15. A vezes A ao quadrado. 5 vezes menos 3, menos 15. O A eu vou repetir.
Para essa expressão, eu vou mudar a ordem que o produto aparece, porque a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Isso pode ser menos A vezes 5A menos 2. Por que eu inverti a ordem antes de fazer a propriedade distributiva? Para levar em consideração esse sinal de menos, porque nós faremos a propriedade distributiva também, levando em consideração esse sinal de menos do lado de fora. Então é menos A. Então vou repetir o 15A ao quadrado menos 15A e aplicar a propriedade distributiva para esse segundo parênteses. Então, menos A vezes 5A, eu vou repetir, menos 1 vezes 5, menos 5. A vezes A ao quadrado. Então, vou colocar o sinal de menos, porque é menos 1 vezes 5, que é menos 5, A vezes A ao quadrado. Agora, menos A vezes menos 2. Menos com menos, mais A vezes 2, 2A. Agora, nós vamos juntar os termos semelhantes. Então, nós temos 15A ao quadrado menos 5A ao quadrado e temos menos 15A e 2A. Então, logo, nós temos 15A ao quadrado menos 5A ao quadrado, 10A ao quadrado. Menos 15A mais 2A, menos 13A. E assim, encontramos a expressão que representa a área da parte azul. Letra B. Então, letra B, calcule o perímetro da parte azul. Então, nós temos que a parte azul é essa daqui. O perímetro é a soma de todos os seus lados. Então, nós temos esse lado, esse lado, esse lado, esse daqui e esse daqui. É o contorno da parte azul. Então, nós temos que esse lado é 3A menos 3, esse é 5A. Este lado aqui, ele é esse lado grandão, que é o 3A menos 3, menos o A. Então, aqui nós temos que essa parte pequena aqui é tudo, né? Essa parte pequena é tudo, menos o A. Então, nós temos que a parte pequena é 3A menos 3, menos o A. Essa partezinha aqui, nós temos que é A, né? Paralela do retângulo. Temos que essa outra parte aqui é 5A menos 2. E essa parte aqui, pequena, ela é essa inteira, que é o 5A, menos o 5A inteiro, menos a partezinha que sobrou, que é 5A menos 2. Assim, nós temos que o perímetro, né, da parte azul é 3A menos 3 mais 5A mais 3A menos 3 menos A, que é essa parte aqui, mais 5A menos 2 mais A mais 5A menos 5A menos 2. Então, assim, né, nós conseguimos representar, né, extensamente o perímetro da região azul. Agora, nós vamos simplificar essa expressão. Então, primeiro, né, nós vamos resolver o parêntese aqui. Nós temos que isso é 3A menos 3 mais 5A mais 3A menos 3 menos A mais 5A menos 2 mais A mais 5A. O sinal de menos altera os sinais dentro do parênteses. Então, nós vamos ter menos 5A mais 2. Então, agora nós vamos juntar os termos semelhantes. Então, nós temos 3A, 5A, 3A, menos A, 5A, 5A, menos 5A. Então, repare. Primeiro, 5A menos 5A,
eu posso cortar, é 0. 2 menos 2 também posso cortar, é 0. A menos A também posso cortar, é 0. Então, nós temos 3A mais 5A, 8A. 8A mais 3A, 11A. 11A mais 5A, 16A. Agora nós temos menos 3, menos 3. Menos 3, menos 3, menos 6. Então, logo, conseguimos simplificar a expressão que representa o perímetro da parte azul. Então, por último, na letra C, calcule a área da parte azul quando A é igual a 2 metros. Então, nós temos que a área da parte azul é 10 vezes A ao quadrado menos 13A. Então, quando A é igual a 2, nós temos 10 vezes o A ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 13 vezes o A, que é 2. Então, nós temos 10 vezes 2 ao quadrado, 4, menos 13 vezes 2, 26. Então, nós temos que 10 vezes 4 é 40. Então, nós vamos ter 40 menos 26, que é igual a 14 metros quadrados, por se tratar de área. Então, logo, a medida da área da parte azul, quando A é igual a 2 metros, é igual a 14 metros quadrados. Bom, pessoal, assim finalizamos mais um vídeo, mais uma aula de exercícios, desta vez sobre polinômios. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, e nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!